Seja muito bem-vindo aqui, que a paz de Deus seja com você. É muito bom poder compartilhar mais uma vez a palavra do nosso Deus. Hoje estou bem informal, com uma roupa mais caseira. Aqui está bem frio, mas mesmo assim vamos refletir sobre a palavra do nosso Deus que se encontra no texto de Tiago, capítulo 3. De Tiago, capítulo 3. Os deveres de refrear os pecados da língua. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Você já deve ter ouvido algo sobre o poder das palavras. Há vários livros, vídeos e um enorme material sobre este assunto. Durante séculos, a neurolinguística vem estudando a elaboração da linguagem cerebral, seja ela falada, escrita ou assinalada. Através do método de repetição das palavras, há como reprogramar o cérebro. As pessoas, através das palavras, podem ser curadas. A palavra tem um poder de cura, mas também de autodestruição. Aqueles que acreditam que se dissermos coisas boas, vamos atrair o bem. Se dissermos o mal, vamos atrair as coisas ruins. Mas hoje eu quero falar com você sobre o poder das palavras, o uso da palavra na perspectiva bíblica. O texto de Tiago que lemos diz que tropeçamos em muitas coisas. Quem nunca errou nas palavras? Se atrapalhou na hora de falar? Disse fora do tempo? Antecipadamente ou tarde demais? As palavras, antes de serem transmitidas, elas nascem aqui, na mente, e descem ao nosso coração e se transformam em palavras. O processo da linguagem é bem mais complicado do que isso, mas a boca fala do que está cheio o nosso coração. Mateus 12:34. Coração na Bíblia significa o lugar das emoções e sentido. Será que filtramos as palavras do nosso coração até chegar aos nossos lábios? O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15:28. Pense antes de falar. Devemos pensar mais nas nossas palavras, pensar mais que somos seres humanos que também erramos
erramos. Temos os nossos erros, nossas transgressões e devemos ser inclinados a julgar menos as outras pessoas. As nossas palavras não devem ser uma espada para acusar, condenar, mas devem ser bálsamo, servirem de cura, servir de bênção na vida das outras pessoas. O que há em nós que incomoda a outra pessoa? Será que a nossa fala é carregada de mal? A Bíblia diz que as palavras devem ser temperadas com sal. Colossenses 4:6. Assim como uma boa comida temperada é muito gostoso ao paladar, a palavra temperada na medida certa faz bem aos nossos ouvidos e ao coração. Aquele que não sabe administrar as suas palavras e ações não consegue dominar o seu corpo, mas aquele que tem o domínio sobre a sua fala, diz o texto, que consegue dominar o corpo todo. Grande parte da língua precisa ser refreada. Tiago usa o exemplo do cavalo. Colocamos o freio na boca dos cavalos e assim dominamos o corpo todo. Porque se sabemos dominar um cavalo, nós conseguimos também ter um domínio sobre toda a sua ação. Levamos o cavalo para onde quisermos. Assim, Tiago sugere que se podemos dominar a língua, também estaremos em condições de dominar todo o nosso corpo. Mas se a língua não está sob controle, a vida toda está entregue ao mau caminho. E ele faz também a comparação com o leme. Assim como o leme é uma parte muito pequena, mas o leme vai conduzir e virar o navio como quer o comandante, o correto manejo da língua é uma grande parte de domínio do ser humano todo. A língua é capaz de fazer o bem ou o mal. Como será que estamos usando as nossas palavras? A língua põe em brasa grande selva. No versículo 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de tantas coisas, consegue colocar com uma fagulha, põe brasas em grande selva. Este quadro ele era bem conhecido pelos judeus e da Palestina que ouviram esse texto de Tiago, pois na estação da seca a erva e os arbustos espinhosos estavam tão ressecados que com uma isca pegavam fogo. Eram acesos e a chama se estendia como uma onda impossível de conter. Quando algo pega fogo, quando um pasto pega fogo, é muito difícil de se apagar. Apenas uma brasinha pode ser suficiente para um incêndio enorme. Assim, a língua é fogo. Há duas razões pelo qual o dano da língua pode causar, é como de fogo, é de vasto alcance. O perigo da língua é que ela pode causar danos a grande distância. Pode ser uma palavrinha dita aqui, agora, mas daqui a pouco vai estar nas redes sociais, no WhatsApp e vai chegar até a outra pessoa, talvez de um modo bem diferente daquele que foi falado. Na infância brincávamos de telefone sem fio. Quando se dizia algo aqui, quando chegava do outro lado, a outra criança entendia algo completamente diferente. E muitas vezes as nossas palavras são assim. Precisamos tomar conta de como dizemos as palavras sobre as pessoas, sobre nós, enfim. Somos ensinados a temer uma língua ingovernável como um dos maiores males da nossa existência. É difícil de dominar a língua. Há três coisas que não retornam: a flecha lançada, a palavra falada
nossas palavras, elas são jogadas ao vento, mas esquecemos do impacto que as palavras têm àqueles que a ouvem. Uma vez pronunciada, não tem como você remover, descartar, dar reset, delete. Não é tão impossível sufocar um rumor. Tiago diz que não é tão difícil de cicatrizar os efeitos de uma palavra. Portanto, pense bem antes de falar, porque ainda que você diga algo, não pode retornar. A língua é comparada como um mundo de iniquidade, pois ela é um órgão tão pequeno, mas fatal e sedutor, que pode fazer com que o mal seja atraente, porque mediante a língua os homens podem fazer com que o pior pareça o melhor, e mediante a língua podem desculpar, se defender, se justificar com explicações para suas próprias maldades, e mediante a língua podem convencer, seduzir a outros a pecarem. Por isso, muitos têm medo do silêncio, pois não há palavras. Desse modo, então, como podemos dominar a nossa língua? Tiago diz que todos os animais estão sob o domínio do ser humano, mas a língua, ela viola todos os limites, as regras. Ela é capaz de cuspir o seu veneno entre uma ocasião e outra, de tal modo que não somente é necessário controlá-la, mas é necessário vigiar, guardar as nossas palavras. Muitos cuidados são necessários no uso da palavra. Até a serpente pode ser dominada pelo ser humano, mas a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado desse veneno mortífero. Então, como podemos dominar a nossa língua? Creio que a língua, ela é capaz de ser dominada através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que trabalha em nosso coração e faz de nós pessoas melhores. É Deus que coloca em nossos lábios a temperança. O Espírito Santo, ele nos ensina, nos consola, nos acalma. Ele transforma o nosso caráter. Essa é a ação maravilhosa de Deus. Quanto mais nos conectamos e conversamos com Deus, melhor vamos saber conversar com o nosso próximo. A língua, ela é capaz de abençoar, Tiago diz. Com ela nós bendizemos ao Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Se nós somos capazes de chegar até Deus e dizer coisas tão boas, por que vamos dirigir palavras de maldição? Os nossos lábios devem ser um canal de bênção, não de maldição. De uma só boca procede bênção e maldição? Como pode, ele diz, jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Como pode existir essa incoerência nas nossas palavras? Pode sim, no momento em que estamos muito felizes, dizemos coisas maravilhosas, e no momento em que estamos irritados, bravos, queremos dizer coisas ruins. Mas cabe a nós controlarmos, através da ajuda do Espírito Santo, as nossas palavras. Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videiras figos? Não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. À luz de tudo que nós refletimos aqui, quero perguntar para você: você tem dificuldade com o domínio das palavras? Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Dia após dia, Ele pode nos aperfeiçoar
e fazer de nós pessoas melhores segundo o seu coração. Que as nossas palavras sejam agradáveis diante de Deus e diante do nosso próximo. Que Deus abençoe. Neste momento eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento de reflexão da sua palavra. Obrigado porque dia após dia aprendemos coisas novas. Espírito Santo de Deus, esteja trabalhando em nossos corações, na nossa vida, nas nossas palavras. Muitas vezes nós falamos sem limite, falamos o que não devemos e depois nos arrependemos. Senhor, esteja mudando o nosso modo de falar, coloque mais amor nas nossas palavras, que possamos falar com mais paciência, com mais humildade, que o Senhor esteja trabalhando no nosso modo de ser. E seja, Senhor Jesus, com todas as pessoas que estão me ouvindo, com todas as famílias. Cuida de nós, Senhor, durante este período de pandemia. Derrama sua graça sobre nós, que possamos ter paciência, que não venhamos a murmurar durante essa quarentena, que as nossas palavras não sejam algo que possa destruir a nossa paz, destruir a nossa comunhão contigo e a comunhão com o nosso próximo. Que possamos bem dizer e sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz por nós. Abençoa as nossas vidas em nome do Senhor Jesus.